Que tempo bom estarmos aqui para termos comunhão, amém? Música de Deus, ajuntamento solene, unção do Espírito, palavra da fé. É um tempo bom, amém? Aproveite essa preciosa oportunidade. Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, abra o coração. Pai querido e santo, muito obrigado por mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra, Pai, rica e preciosa. E que hoje possamos ser edificados um pouco mais pela palavra que nos alimenta a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão aí e diga ha, ha, ha. Você não está no velório, isso é um culto de crente, acostume-se, amém? Aleluia. A alegria do Senhor está dentro de você, a alegria do Senhor está no seu reino. Paulo escreveu em Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é a alegria. A alegria não é nosso assunto hoje, mas a alegria é nosso assunto sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos falar hoje de tipos de fé, e eu quero ajudar você com algumas coisas, amém? Repita comigo, tipos de fé. E eu quero ajudar você a entender algumas coisas e vamos caminhar um pouco aqui. Primeiro tipo de fé é a fé natural. Diga, fé natural. A fé natural é aquela que nós exercemos para convicções simples do dia a dia. Como acreditar que a Terra é redonda. Você está vendo? Não. Mas talvez se eu falar que é quadrada, você vai ficar um pouco chocado, porque existe uma confiança que você desenvolveu, mas ela é uma coisa natural. Por exemplo, você acreditar que tem um piloto na cabine quando você está no avião, é uma coisa boa acreditar que ele está lá, amém? Mas sabe, você não está vendo que ele está lá. Deixa eu te dar outro exemplo de uma fé natural que está envolvida na sua vida. Você pega o extrato bancário e lá diz que você tem R$100 e você corre para a pizzaria porque você fala, eu posso gastar até R$100 hoje, mas você não está vendo aquele dinheiro, é apenas um extrato, amém? E a gente pode pensar que a Bíblia é como esse extrato, de certa forma, mas mesmo a palavra de Deus, se ela for para nós esse extrato que alimenta apenas a minha fé natural, não vai funcionar. E nós vamos falar hoje de qual é a fé que Deus espera de nós. E essa fé natural, essa fé que você usa no dia a dia, ela não pode resistir ao tempo. Ela não pode durar muito e logo vem as decepções, as frustrações. Então, você não vai obter resultado. E Deus não é esse tipo de fé. Esse tipo de fé natural é aquela que o artista cantou, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, né? É falhar mesmo, ele fala. Então, quem está na fé natural aposta que pode ser que, vamos fazer uma fezinha, quando já viram essa expressão? E pode ser aquela fé que você usa para jogar jogos de azar, né? Mas essa fé não é a fé do tipo de Deus. Amém? Ela é limitada. Ela está limitada ao tempo. Ela existe, mas não é esse tipo de fé que vai levar você e eu à vitória. Existe a fé mental, ou a fé dos sentidos. Essa fé é aquela que concorda mentalmente, que a palavra de Deus é verdade. É o tipo de fé que nós chamamos de aceitação, assentimento mental. E é nisso que nós vamos gastar um pouco mais de tempo. Eu vou falar das outras, depois voltamos nessa, porque é aqui que precisamos tomar cuidado. Amém? Diga fé mental, ou fé dos sentidos. Então, essa fé, ela concorda, ela é muito perigosa, ela concorda que a palavra de Deus é verdade, mas ela nunca está disposta a agir de acordo com a palavra de Deus. Aqui tem muito perigo, e nós vamos voltar a falar um pouco disso. Nós temos, então, eu quero falar hoje 4 tipos de fé, pelo menos. A fé natural, a fé mental, aceita que a palavra de Deus é verdade, mas não está disposta a agir de acordo com a palavra de Deus. Então, nós temos o dom da fé. Ele está em 1 Coríntios 12, de 9 a 11, que diz, a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo espírito, um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, esta fé de que está falando aqui,
é um dom espiritual, assim como palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, língua, interpretação, dons de curar, profecia, operação de milagres, tudo isso são dons manifestados pelo Espírito quando Ele quer, como Ele quer, de maneira distribuída no corpo. E, obviamente, que essa fé, como um dom, não é aquela fé que todo crente tem. É uma fé sobrenatural, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que você vai até onde você pode, mas, de repente, Deus te leva para um nível que você não sabia que tinha aquela fé. Então, essa manifestação da fé acontece, é um dom, diga dom da fé. De fato que o texto fala fé, mas está listado no mesmo texto que fala dos 9 dons do Espírito, portanto, fé aqui é um dom. Ao passo que em Romanos 12, verso 3, nós vamos ver a seguinte declaração, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Note isso, medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, o dom da fé é algo que acontece com algum, individualmente. Um se move no dom da palavra da sabedoria, outro da palavra do conhecimento, outro de curar, outro variedade de língua, capacidade para interpretá-la, coisas assim. E outro dom da fé, isso é dom. Mas quando lemos Romanos 12, 3, fala de uma medida de fé que Deus repartiu com cada um. Portanto, o dom da fé não é a fé que tem todo crente. Todo crente tem fé. Você entrou no Evangelho por fé. Veja esse texto, Romanos 12, 3. A medida da fé que Deus repartiu, não com o pastor, com o líder, com o apóstolo, com o profeta, com cada um. Você não pode dizer que não tem, porque Deus já deu a medida. E a palavra vai fazer com que essa medida suba dentro de você, cresça e se fortaleça. Mas existe, então, o terceiro tipo. Não é a medida de fé que Deus repartiu com cada um, mas é o dom da fé. A respeito do dom, você não pode determinar que ele vai chegar e você não pode ficar se baseado nele. O dom é uma manifestação sobrenatural, mas todos podem andar na fé bíblica, a fé do coração. E esse é o quarto tipo, amém? O quarto tipo é a fé do Espírito e a fé do coração. Esta fé, ela se baseia única e exclusivamente na palavra de Deus, está no seu espírito, e ela não oscila, ela nem aparece nem desaparece por causa de algo que você vê ou deixa de ver. E esta fé é a que nós lemos em João 20, 29, por exemplo. Glória a Deus. Nós já sabemos que essa fé do espírito do coração é a que Deus repartiu com cada um, portanto você tem. Amém? Glória a Deus, eu tenho. E João 20, 29 diz, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, mas bem-aventurados que não viram e creram. É possível não ver e crer, porque a fé do coração não precisa ver com os sentidos para crer. Também, Jesus nos manda ter este tipo de fé. Amém? Aleluia, quando Deus olha para você, Ele não está vendo exatamente tudo que você se tornou, mas Ele fala sobre o que você vai se tornar. A fé do tipo de Deus é uma fé que olha para você e vê o seu futuro como se ele já existisse. Então, Jesus falou em Marcos 11, 22, dizendo, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. E no original isso pode ser traduzido por, tenha a fé do tipo de Deus. Sai da tua terra, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus já sabia que estava tudo lá. Deus já sabia que havia um futuro. Deus olha para Davi e diz, eu vou te dar um descendente eterno. Ele já via Jesus. Ele não estava vendo naquele momento fisicamente. O Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Então, quem chama como se já fosse, não está baseado no que existe, porque aquilo nem existe ainda, mas está olhando algo que é real, baseado numa coisa que é maior do que o que é real. A fé do coração traz à realidade aquilo que não se manifestou ainda. A fé da mente para e é bloqueada de acordo com o que vê, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas veja, fé do tipo de Deus. Jesus disse em Marcos 11, 22, o tipo de fé que os discípulos deveriam ter. Eles viram Jesus falar com a figueira e Jesus foi embora. Jesus sabia que a figueira ia secar. Quando eles voltaram, eles viram. Essa é a fé mental. E quando eles viram, falaram, oh Jesus maravilhoso. Eita, olha aí, o Senhor falou e a figueira secou. Jesus disse, tende fé em Deus. Jesus estava dizendo, não quero esse tipo de fé
que você tem que ver a figueira seca para saber que ela secou, porque ela secou na hora que eu falei. E esse não é o tipo de fé de Deus, não é a fé do tipo de Deus. Então, a fé do coração, ela não se limita àquilo que você está vendo. A grande questão sobre o que vemos é porque é muito limitador. E a fé é para romper, a fé é para acessar o poder de Deus, a fé é para trazer o sobrenatural. Amém? Aleluia! E não sei se você sabe, mas ficar limitado aos sentidos é muito natural. E às vezes tudo que você quer é sair daquela situação. Como você vai sair se você está limitado ao que vê, ao que sente? Não, Deus quer levar você para um nível maior e a mim também. E Ele tem feito isso. E ainda sobre a fé do Espírito, a fé do coração, eu quero ler 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Você está lendo comigo? Deveria anotar também, porque isso vai ajudar você. 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que é andamos? Andamos é como você vive. Cada crente em Cristo Jesus vive agora por fé e não pelo que vê. Quer dizer que o texto deixa claro que são coisas opostas. Andamos por fé e não pelo que eu estou vendo. Amanhã vai ser melhor, você sabe e eu também. Como você sabe? Você não está vendo. Se você crê que amanhã vai ser melhor baseado só na experiência que você tem do ontem, então talvez você vai ter um abalo muito grande na sua fé, porque ontem pode ser terrível. Ontem pode ser motivo de tristeza. Ontem pode ser bom também, mas ontem não vai manter a sua fé hoje. Ontem, bom ou ruim, não é alimento para a fé. Vivemos e andamos pelo que vemos, pelo que cremos e não pelo que vemos. São coisas opostas. Então, vamos voltar para falar um pouquinho da fé mental ou dos sentidos. Por quê? Porque é contra isso que temos que lutar. Nosso principal desafio é não ficar limitado a uma fé mental. E há mais perigos do que imaginamos para nos levar a uma fé mental, uma fé dos sentidos. Aleluia. Vamos ver alguns exemplos aqui do que é uma fé mental. Em João 11, 21. Jesus está ali para ressuscitar Lázaro. E a sua irmã Marta disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A fé mental é aquela que crê que só funciona se Jesus estiver ali. Se Jesus, o homem no seu ministério terreno, estivesse fisicamente ali, então meu irmão não teria morrido. Então a fé de Marta estava baseada em Jesus tinha que estar aqui fisicamente. Um tipo de fé mental. Um tipo de fé baseada nos sentidos. Outra, João 6:30. João capítulo 6, verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Essa é a fé dos sentidos. Que sinal você faz para eu crer? Sabe, sinal, por mais maravilhoso que seja, não é alimento da sua fé. O povo no deserto andou 40 anos vendo sinais e prodígios e não creram. O livro de Hebreus diz que a promessa que eles ouviram não lhes aproveitou porque não foi misturado com fé. Ver sinal não alimenta a sua fé. Ver sinal não é garantia que você vai crer. Aleluia. E aqui é um tipo de fé mental. Eles disseram, que sinal você faz? Que sinal fazes? Estavam dizendo para Jesus, para que o vejamos e creamos em ti. Esse é o tipo de fé mental. Eu tenho que ver alguma coisa para eu crer. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer para você, embora muita coisa tenha se manifestado e vai se manifestar, isso pode, ao mesmo tempo, se transformar num laço do diabo contra a nossa fé. Outro texto, João 20, 24 a 25. João 20, 24 a 25 é o caso de Tomé. Ora, Tomé é um dos 12, chamado Dídimo. Não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhes então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir
nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Então Tomé colocou a sua condição: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Este é a manifestação da fé mental, dos sentidos. Eu estava vendo um pedaço de filme hoje no almoço, O Céu é de Verdade. É um filme lindo, uma criança tem uma experiência de morte, vai ao céu, e ele conta para o seu pai, que é um pastor de uma igreja, sobre o céu. Sabe, a fé mental fica sempre atrás de coisas, buscando saber que o céu é de verdade. A fé mental quer ler livro de pessoas que foram até o inferno e voltaram, que foram até o céu e voltaram. A fé mental quer sempre ver alguma coisa para agarrar, mas sabe, esse tipo de fé nunca traz segurança, não resiste aos ataques do diabo. A fé que sustenta você é aquela que sabe que está escrito e é verdade porque está escrito, e isto basta. Se alguma coisa extraordinária Deus te acrescentar, aleluia, meu irmão, segue o seu caminho. Se nada de extraordinário Deus não te acrescentar, crê somente. Jesus disse ao Tomé: porque você viu, você creu. Jesus nunca elogiou a fé mental. Jesus nunca elogiou aquilo que fica preso aos sinais. Ele disse: Tomé, porque você viu, você creu. Então ele fala dos irmãos da Vila Matilde. Ele diz: mais bem-aventurados que não viram e creram. De maneira que o crer sempre vai trazer a manifestação. Mas a manifestação não pode limitar o crer. O crer sempre vai trazer a manifestação, porque a fé do coração não é mental, mas não é uma ilusão, é real. A fé do coração, ela não é mental, não é baseada nos sentidos, e não é porque ela é uma ilusão, é porque ela é mais real do que o mundo físico e visível. A fé é mais real do que o que você está vendo agora. Hebreus 11 fala que a fé é certeza da esperança. A esperança é abstrata, você não vê. Em outro texto, a Bíblia diz: a esperança que não se espera não é esperança. Se eu estou esperando pegar esse lenço, acabou de deixar de ser esperança, eu já peguei. Tudo que você está esperando porque ainda não aconteceu. Se não aconteceu, é abstrato, não é visível, não é real. E a fé é a certeza dessa esperança. Aleluia! Glória a Deus. A fé mental, ela faz a pessoa crer na cura quando ela está no culto, ver o poder de Deus se manifestar, ver o toque curador de Deus. Mas ela não é capaz de permanecer crendo. A fé mental, ela é estimulada quando ela vê alguma coisa acontecendo do seu lado, mas ela bate em retirada quando o diabo lança mentira na sua mente, logo que você sai por aquela porta. Muitas pessoas têm perdido o real de Deus, porque não sabem permanecer na fé. Uma irmã me contou um testemunho uma vez de cura, que foi uma grande lição para mim. Ela tinha algo, ela nem podia falar, até hoje eu não sei o que é, e ela não tinha coragem de pedir oração por aquele problema. E um dia, num culto, uma manifestação sobrenatural, dessas que nós provamos muitas vezes, amém? Foi como se tirasse ela da cadeira, e ela, quando ela viu, já estava na fila de oração, e ela nem sabe quem orou por ela. Ela foi ao chão, pelo toque do poder de Deus, tangível no seu corpo. O que estava acontecendo ali, algo sobrenatural, tirou ela da cadeira, tocou o corpo dela. E ela falou: eu não tinha coragem nem de falar, quanto mais ir para frente. E a manifestação da unção de Deus trouxe ela na fila de oração e tocou o corpo dela, e ela sabia que isso era verdade. Mas quando ela saiu, nos dias que transcorreram, lá estava todo o sintoma e tudo aquilo como se nada tivesse acontecido. É possível, meus irmãos, depois das maiores manifestações do poder de Deus, você se vê com muitos questionamentos e coisas que o diabo vai levar você para ver e sentir, porque ele é o Deus desse século. Quando você está limitado a uma fé mental, você está num campo de batalha muito sensível, muito frágil. Quando você tem a fé do coração, você já venceu.
E sabe, ela olhou e ela viu aquele sintoma. Tudo, eu não sei o que é. Então ela ficou muito indignada. Como pode? E ela teve uma boa indignação. Ela disse, eu sei que o que tocou em mim foi real. Eu sei que foi Deus. E eu não aceito esse sintoma. Sabe, é nesse ponto que muitos crentes perdem a sua cura. Saem tremendo do poder de Deus e tem evidência real. Ele me tocou, Deus me curou. Mas a primeira situação, dardos inflamados do maligno, o que Efésios 6 fala, tomai, pois, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Isso são pensamentos, onde eles vêm? Na sua mente. O que eles fazem? Querem roubar a sua bênção. E com o que você defende? Se você vai usar um escudo da fé para defender dardos que vêm contra a sua mente, não pode ser uma fé mental. Se vamos usar o escudo da fé para defender dardos que entendemos ser pensamentos que vêm na nossa mente, então essa fé que é colocado como um escudo não pode ser mental. Tem que ser algo mais poderoso que isso. Ele diz, com o qual podereis apagar, não é? Talvez você consiga. Se você tomar o escudo da fé, você vai apagar os dardos inflamados do maligno, não importa quantos eles sejam, pode ser um pensamento, pode ser um sintoma, mas com o escudo da fé você apaga todos. A Bíblia não diz que talvez você consiga apagar alguns, ele diz, com o qual, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Então essa irmã olhou e ela levantou o escudo da fé. Eu sei o que me tocou. E tocou não é mandar embora da igreja. Entende? Tocou? Eu sei o poder que me envolveu. Vocês entendem isso? Nós não estamos tocando, estamos chamando. Amém? Pode vir para a igreja. E ela disse, não aceito. E ficou firme. E o que aconteceu? Dias depois. Sumiu tudo. Mas ela sabe que foi aquele mesmo poder que tocou ela. Ela não precisou orar de novo, não precisou de outra fila de oração. Aleluia. Sabe, não é uma questão de quantas vezes vão orar por você, meu irmão. É uma questão de quando você vai decidir agir em fé, permanecer em fé. Quando você combate um tipo de fé mental e age com a fé do coração, então você mantém o poder curador ativo na sua vida. E eu estou falando só um exemplo, cura é um exemplo. Aquele poder vai se manter em você. Aquele poder vai continuar fluindo em você. E só quem pode desligar a sua própria boca. Quando você cai na cilada do diabo e aceita a seta e fala com a sua boca, então você perdeu a bênção. Mas quando você fala, está escrito, você já venceu. Aleluia. Me lembro de uma outra situação, nós oramos aqui, uma notícia terrível chegou, um irmão foi atropelado, um carro passou em cima do peito dele, estávamos no evento e havia um desespero, uma nota de morte, e pessoas chorando na igreja, eu pregando, e de repente veio aquela notícia, nós unimos a nossa fé, oramos em concordância, e de repente, depois da oração, via a pessoa saindo e a minha mente ficava, morreu. Aí voltava chorando, eu falava, agora morreu de verdade. O irmão, numa situação terrível no hospital, e nós aqui em fé, oramos em concordância, e um poder foi liberado, e Deus o guardou, o preservou, vários ossos quebrados, várias situações, e ele foi se recuperando. Visitei ele na sua casa, mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, orando pessoalmente, mas quando eu estava lá, eu fazia questão de dizer para ele, eu estou aqui apenas para te lembrar que o poder da oração da concordância da igreja ainda está agindo no seu corpo. E eu não ativei de novo o poder, eu lembrei ele de manter ativo. O médico disse que ele não ia mais fazer isso ou aquilo, e pouco tempo, o médico, quando falou para ele que ele não poderia fazer certas coisas, ele já estava fazendo. Ficou com vergonha de contar para o médico. Até hoje está fazendo. Mas precisamos tomar cuidado para não entrar no campo de batalha do inimigo. E não perder aqui, amém? Glória a Deus. Satanás, ele vai provar
você e eu, mesmo diante das maiores evidências, Satanás vai tentar roubar. Irmão, você pode sair daqui voando na unção, cair lá, ele vai, quando chegar lá, ele é o pai da mentira. Não dá nem para dar exemplo, porque ele falar de mentira é com ele. Deixa isso para ele, amém? Mas sabe que Satanás fez isso com Jesus? Ele vai fazer com você e comigo. Isso não é uma promessa, é uma vacina. Tomara que ele não faça, mas se fizer, você tem o escudo da fé. Deixa eu mostrar para você, nós já estamos caminhando para o fim, que Satanás, ele fez isso até mesmo com Jesus. Em Mateus 3, 16 e 17. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo glória a Deus aí. A gente tem uns amigos espalhados. Se ninguém der glória, eles são ativados. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 3, 16 e 17. Eu quero te mostrar como depois dos acontecimentos mais poderosos que você vai viver, nada vai mudar em relação ao bom combate da fé. E que o bom combate da fé é o que vai nos levar à vitória. Depois dos maiores acontecimentos que são necessários e nós os geramos em fé e oração, são os eventos, são os encontros, são os momentos. Depois dos maiores acontecimentos, meus irmãos, eu tenho dito aqui, junte a diligência do processo. É o dia a dia. E aí você vai ter sucesso. Acontecimento mais processo é igual a sucesso. Precisamos dos acontecimentos, da unção, que despedaça o jugo. Precisamos, meus irmãos. Mergulhe de cabeça. Não estou falando com você agora, Marcelo. Mas quando sair do acontecimento, agarre o procedimento, o processo. Fica nele. Aleluia. Então, olha só. Satanás. Estamos falando de fé mental. Como vencer isso? Não ficar limitado a isso. Mateus 3, 16 a 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meu Deus do céu, Jesus batizado. Vamos pensar aqui no nível do evento, amém? Nome do evento, batismo de Jesus. Acontecimento, o céu se abre. Uma voz brada lá do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Hã? Acontecimento. Meu irmão, eu nunca vi isso, você já viu? Aleluia, já desejei. Um dia eu posso contar uma experiência que eu tive com o amado David Keelan. Sobre essa passagem, maravilhoso. Mas eu ainda não vi o céu aberto e a voz bradando: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, isto é, para nós irmos direto ao ponto, um acontecimento sobrenatural. Aqui é a voz audível de Deus. 2 vezes Deus fala com o seu Filho Jesus. Uma no batismo, após o batismo de João, que ele fez para cumprir a justiça, e outra no Monte da Transfiguração, quando estava lá Pedro e João, eles viram Elias e Moisés, e a voz chegou, e Deus diz: Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Amém? Diga: acontecimento. Sobrenatural. Uma frase pequena, curta, mas muito poderosa. Se Deus fala com você nesse nível, não precisa falar muita coisa. Qual foi a afirmação de Deus para Jesus, que já sabia muito bem disso? Este é o meu filho. Este é o meu filho. Este é o meu. Aleluia. Então Jesus sai daquele grande acontecimento e vai agora enfrentar o processo. E no capítulo 4, portanto, depois de Mateus, verso 1 a 7, diz: Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus falou com voz audível para Jesus: tu és o meu filho. O que Satanás questionou? Se és o filho. Você acha que é difícil ele falar se é curado, se é ungido, se é chamado, se é próspero? Então o diabo questiona a filiação de Jesus, que ele ouviu do Pai agora há pouco, vocês estão entendendo? E ele diz: se você é, faz alguma coisa. Jesus disse: não tenho que fazer nada, está escrito. E Jesus não entra na cilada do diabo, de querer provar com algum feito, com alguma atitude mental ou física, aquilo que se baseava na palavra. Então, essa é uma das lições que podemos tirar. E como Jesus respondeu? Qual a verdade sobre você? Como a fé do coração se posiciona? Está escrito, é suficiente. Veja que Jesus nem sequer falou: seu diabo, dá licença aí só um pouquinho. Eu acabei de ouvir do meu pai que eu sou filho dele. Jesus não fez isso. Ele poderia, hein? Ele diz: está escrito. Meu Deus do céu. Ele sabia, porque eu sei que Jesus não vai responder: está escrito, eu sou filho. É porque isso ele já sabia. Mas como ele sabia? Quando ele pegou o livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Como ele soube que ele era o filho? Como ele soube que ele era ungido? Porque estava escrito. Ele não se baseou em nenhum momento em algo extraordinário, embora ele viveu 2 vezes o pai falando para ele: este é o meu filho. Mas quando ele ouviu do pai, ele já sabia. E quando o diabo o tentou para questionar, ele respondeu: está escrito. E é assim que eu e você respondemos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se baseando numa fé mental. Pode ser o que está escrito, pode ser o que você viveu, como eu contei o testemunho da irmã. Você tem que agarrar pela fé aquilo que você experimentou. Você esteve no ambiente, eu costumo dizer essa frase: na festa de Deus, o diabo não é garçom. Deus falou com você, chamou você, contou sua história, só faltou falar o número do seu RG. Você sabe, porque sabe que Deus falou com você. O que você vai fazer com isso? Algumas pessoas perguntaram: o senhor falou para ele que Jovito cuidava de casais? Eu não tive tempo nem de falar do Jovito. Oh, glória! Não, eu não falei. Então, ele pode dizer: Deus falou comigo. Tem mais do que isso, tem o coração queimando, tem a testificação, mas você precisa agarrar, porque haverá momentos em que o trabalho vai ter que ser baseado em fé. Aleluia. Então veja, você acha que o diabo parou? Não. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Verso 6. E lhe disse: se és o filho de Deus. E levando Jesus de novo para... Vamos ler tudo. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito e te guarde, a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, o diabo, mais uma vez, meu ponto principal é: qual foi a segunda coisa que o diabo falou de novo? Se és o filho. Veja que Jesus falou da palavra, mas ele queria provocar a questão da confiança em Jesus. Se és o filho. Jesus acabou de ouvir. Aleluia. E sabe, o diabo agora usa até a palavra para Jesus. Está escrito: manda anjo te guardar, pula, porque o anjo vai guardar. Então, mesmo que ele usar a palavra, responda com a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, não podemos ficar limitados a uma fé mental. Não podemos ficar limitados a uma fé onde nós sabemos que o diabo vai questionar. Você tem que agarrar a convicção do seu coração.
Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus não fez nada visível para provar a fé. Ele respondeu o que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você tem uma fé mental, você oscila no resultado. Você oscila naquilo que você recebeu. Você oscila no seu chamado. Um dia, pessoas te elogiam e falam, como você é ungido. E você se sente bem ungido e chamado. No outro dia, as pessoas te criticam e você não se sente mais ungido nem chamado. Isso é fé mental. Um dia você tem milhares de curtidas de uma publicação, outro dia ela é criticada. Não, irmãos, quem crê em Deus segue fazendo. O diabo vai usar coisas assim. A Bíblia até diz que nós somos provados pelos elogios que recebemos. Não é só a crítica que é ruim. Elogio também é complicado. Se você coloca a sua fé nisso, não vai durar muito tempo. Não é seguro. Aleluia. Para você fazer a obra de Deus com convicção, você tem que saber que foi chamado por Ele. Paulo disse, eu dou graças a Deus que me considerou fiel, designando para o ministério. Ele se baseava na palavra de Deus. Não eram os resultados nas grandes igrejas que ele abriu, em ter evangelizado toda a Ásia, não. É porque ele se baseava naquele que o chamou, me considerou fiel. Ele não se baseava em o quanto os apóstolos em Jerusalém concordavam com ele, gostavam dele, batia a mão, elogiava a igreja dele, não. Ele se baseava que Deus o considerou fiel, designando ele para o ministério. Então, quando você tem uma fé mental, você oscila no seu chamado, na convicção. Você pega uma coisa, começa a fazer bem animado, porque alguém está amando você e dando tapinha nas costas. Não dá tempo de ficar dando tapinha nas suas costas todo culto, irmão. Mas quem tem fé, permanece fazendo, e até quando ninguém está vendo, ele segue fazendo, porque ele sabe para quem faz, ele sabe quem o chamou, e é esses que Deus procura, maturidade. Maturidade. Não fica procurando uma coisa ou outra. Se uma coisa extraordinária acontece, glória a Deus, é benefício, é coisa que Deus acrescenta, mas isso não é base para a sua fé, não é base para o seu serviço, não é base para o seu progresso, não é base para o seu caminhar. Se gostam de mim, eu venho, se não gostam, eu não venho. Não, eu venho porque eu dependo disso, eu quero a palavra, eu quero Deus. Se não gostam de mim, vão aprender a gostar, porque minha fé não vai me tirar daqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, até mesmo para orar pelos enfermos, nós podemos ficar limitados a uma fé mental. Se ficarmos ligados somente à manifestação física do que acontece no momento. Nós temos que ser ousados e agir em fé para orar pelos enfermos. Mas eu vejo muitas pessoas confundir ousadia com querer que todo mundo faça igual. Eu vejo muitas pessoas se perdendo porque elas confundem ousadia, eles confundem ousadia com todo mundo tem que ministrar do meu jeito. Todo mundo tem que reagir como eu quero. Não, não é assim, filho. Isso não é ousadia, isso é tolice. Porque o diabo, ele pode até usar isso, ele pode te deixar bem animado, e você achando que tudo é daquele jeito, e num belo dia Deus faz de um jeito diferente, e você fala, nada aconteceu. Porque não é tudo igual. As pessoas não são iguais. A maneira que Deus age não é igual. Temos que depender do Espírito Santo. Temos que ser ousados, sim, mas você não pode ficar limitado a isso. Aleluia, da maneira de Deus, não é da nossa maneira. Não será tudo igual. A gente faz uma coisa, funciona, a gente pensa, no outro culto vai funcionar igual. Não, isso é fé mental. A gente canta uma música, o Espírito se move no outro culto, aquela música é ungida. Não, você é ungido. Vários tipos de coisas podem nos levar a uma fé mental, até mesmo ficar procurando uma manifestação instantânea. Corre, eu quero ver, mexe agora. Não, vamos ver muita coisa assim, eu quero crescer em ousadia cada vez mais, mas eu não estou parado a uma coisa visível. Não quero limitar a minha fé a isso. Você pode observar o que você viu esses dias, nem mesmo os maiores homens de Deus, que são referências para nós, como vimos, eles não estão limitados a isso. Você vê muita manifestação, mas você não vê tudo igual. Porque aprenderam, é por fé.
Nada substitui a fé. Tem manifestação, glória a Deus, tem cura instantânea. Eu já vi muitas no meu ministério, mas é por fé, irmãos. Eu não fico falando tanto porque eu não quero que minha fé se apoie nisso. Já vi instantâneo, já vi processual, já vi nada acontecer. Nada disso removeu minha fé. A palavra é verdade. Você nunca sabe como estão as pessoas, se elas estão crendo, se ela não está crendo. E também não é jogar toda a responsabilidade na pessoa. Ah, você não creu. Não, faça a sua parte. Amém? Nós temos que nos desafiar. Tenho que ser ousado cada vez mais, você também. Tenho que crer cada vez mais, você também. Mas eu não posso fazer além da minha parte. E a fé que é do coração não questiona Deus por causa do resultado. Não o culpa porque tudo é vontade dele, que você sabe que a vontade dele é curar. Mas você aprende com ele. Você deduz, não foi curado. Quem te falou? E você deduz, foi curado só pelo que você viu. Como você vai resistir ao ataque? Os dardos inflamados. Nem todos ministram do mesmo jeito. Nem todos estão crendo realmente. A fé mental questiona baseado no resultado. A fé do coração segue crendo e fazendo a obra de Deus. Amém? Um dia falamos mais sobre isso. Mas veja um exemplo de Jesus. Um exemplo de Jesus. Posso mostrar para você isso? Já que eu entrei nessa coisa de cura, eu quero fechar isso bem. Lucas 17. O Senhor ministrou ao meu coração hoje brevemente. Lucas 17, 12 a 19. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. Então, o que Jesus diz a esses 10 leprosos? Vai e mostra-te ao sacerdote, ok? No verso 15, foi um dos 10 leprosos que viu que foi curado. Não foi Jesus que viu. Jesus não viu. Jesus só falou. Jesus não disse, vai e apresenta ao sacerdote. Só um minutinho, deixa eu ver. Está limpinho? Não. Jesus disse, vai. Jesus não falou, deixa eu ver. Ih, ainda está leproso. Não deu certo. Vamos orar de novo. Jesus falou, vai. Quem viu foi um deles. Jesus não viu. Um deles volta, ok? Para agradecer. Então agora Jesus viu. Mas Jesus diz, onde estão os outros? Não foram 10 os que foram curados? Então tem pelo menos 9 que Jesus não viu, mas sabia que foi curado. Deixa eu explicar de novo. Verso 15. Um viu e voltou para agradecer. Ele viu. Jesus não viu. Não quer dizer que não pode ver, porque Jesus viu muita coisa. Quer dizer que não precisa ver toda vez. Quer dizer que ver não é uma regra. Quer dizer que ver não pode ser um limitador. E nem um intimidador. Se Deus mandar você fazer algo na hora, faça, varão. Eu estava vendo um homem ousado em cura que Deus tem usado, um jovem do nosso ministério, muito abençoado. Ele disse que quando estava no seu quarto, Deus deu flashes para ele, Marcelo, e ele viu. Ele estava falando, por que isso, por que aquilo, porque nós não temos visto isso, e ele queria ver perna crescer, braço crescer e coisas assim. Então, o Senhor falou para ele, eu vou começar a usar você assim. Na próxima cidade que você for, uma perna vai crescer, um braço vai crescer, e uma mulher com o braço enfaixado, ele se viu levantando a mão da mulher e ela instantaneamente foi curada. E ele foi, primeira cidade, alguém aqui que tem uma perna curta, um braço, não tinha ninguém. Próxima cidade, lá estava uma mulher, com a perna mais curta, e a perna cresceu.
Lá estava a outra com o braço mais curto e o braço cresceu. E de repente ele vê numa outra situação aquela mulher com o braço enfaixado e agora chegou a hora da ousadia. Ele tinha que fazer o que ele viu. Ele via ele levantando o braço da mulher dizendo, em nome de Jesus, seja curado. E ele fechou os olhos. Ele relata que disse, em nome de Jesus, seja curado. Ele levantou e a mulher começou a chorar e glorificar a Deus, porque ela recebeu a cura. Então, a manifestação física não pode ser um limitador. Tem que ser ousado. Se Deus mandar fazer, faça. Mas não pode ser um doutrinador. Se não aconteceu agora, não aconteceu. Não, irmãos. Eu li algo nos livros do irmão Reagan, ele disse que a maioria das curas que ele orou, o irmão Reagan, fundador do Rema, não foi instantâneo. O que você diria dele? A unção dele é pouco fraca. E eu não estou dando... Nós não falamos isso para dar desculpa e diluir o poder de Deus, como se ele não fosse poderoso. Nós falamos isso para ensinar você a não perder a sua fé baseado no sentido. Jesus não viu os 10 leprosos curados, mas quando um voltou, ele disse, onde? Vamos ler de novo para você ver isso claramente. Verso 17, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? O que Jesus falou? Não eram 10 os que foram curados, mas Jesus não viu. Jesus afirmou categoricamente que os 10 foram, todos foram curados, somente um voltou. Jesus não precisou ver para falar que foi. Você não precisa se basear nos seus sentidos. Amém? Porque o sentido é limitador. E a fé do coração é algo que Deus deu para você ir muito além dessa condição. Feche seus olhos, Pai, nos ajude a andar na fé que é do coração, a fé que se baseia na palavra. Tanta coisa real e verdadeira temos provado, muito mais vamos provar. Não queremos o diabo roubando, ó Pai, o resultado, aquilo que temos construído com esforço. Não queremos o diabo manipulando os sentidos e os sintomas, ó Pai. E não queremos o diabo determinando, Senhor, no nível dos pensamentos, o que somos e o que não somos. Aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito, aquilo que o Senhor concedeu e manifestou, isso preservaremos em fé, mantendo o poder, mantendo a palavra, mantendo a convicção, em o nome do Senhor Jesus. Tome essa decisão, Deus vai te ajudar a andar assim. Olá, que bom